Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um podcast. Esse, o nosso 22º podcast, do podcast Tópicos do Vestibular, tratando de um tema super importante para o nosso corpo discente, para os nossos alunos em geral, que é do estudo ao resultado, estratégias que funcionam, trazendo um convidado especial, o professor Bruno Rocha, supervisor pedagógico do Colégio Lourenço Filho. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Dênio. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, né? É um prazer. Estamos de férias, mas os professores nós não paramos, né? Quem trabalha com educação, não conseguimos parar. Eu entendo que aqui esse podcast é um momento de lazer para a gente, né, onde a gente vai conversar um pouquinho aí sobre os ramos da educação. Mas, de toda forma, é um prazer estar aqui. Espero que quem estiver assistindo aí goste do bate-papo. A gente vai tentar falar um pouco aí sobre algumas estratégias, né? E vamos embora. Exatamente. O Bruno, gente, ele é coordenador pedagógico. Aliás, começou a carreira como coordenador pedagógico lá nos anos 2000, inicialmente com Olimpíadas Científicas, depois com pré-vestibulares, ainda hoje na supervisão, muito atento à questão do pré-vestibular, e chegou inclusive com muito êxito, por sinal, a implantar turmas militares, né? Turmas estilo ITA e IME em algumas escolas aqui de Fortaleza. Tem uma larga experiência, portanto, desde o ano 2000, 25 anos de experiência, Bruno. Conta aí um pouquinho dessa história. Pois é, Dani, passa rápido, né? Eu posso dizer Demais. que eu acho que nós somos contemporâneos. Talvez a gente tenha aí idades parecidas, né? Não vou dizer aqui a minha idade, mas né, eu sou jovem, né? Sou jovem. Na verdade, quem trabalha com educação não envelhece, né? E principalmente no segmento que eu trabalho. Comecei por acaso em 2000, né? Em 2000 finalizei meus estudos em 1999, né? Em um dos grandes colégios de Fortaleza. E em 2000 ainda, estudando, acabei entrando na universidade e fui chamado para trabalhar também em escola, ali auxiliando os professores, né? É uma coincidência. Graças a Deus, como aluno, sempre respeitando bastante os professores. Naquela época, principalmente, os professores eram ídolos para a gente, né? E comecei a trabalhar auxiliando, né, a coordenação. E aí comecei a gostar desse ramo de escola, né? O contato com o aluno, o dia a dia sempre diferente, né? Onde você procura sempre aprender algo novo todos os dias. E nessa brincadeira já foram 25 anos, né? Em 2008, comecei ali, peguei a minha primeira coordenação, que foi a coordenação de Olimpíadas Científicas, né? Um ramo que a gente gosta bastante, né? Exatamente. E a gente trabalha junto aí, sempre naquela empolgação de ter resultado, mas mais do que o resultado, eu acho que é aquele período que a gente passa proporcionando aos nossos alunos o estudo, o conhecimento e fomentando aquela vontade, né? De estudar e de se preparar melhor para a vida. E aí comecei em 2008, né, coordenação, depois fui para a coordenação de pré-vestibulares, turmas voltadas para medicina. E aí entrei pela primeira vez na supervisão pedagógica em 2014, aí já foi um mundo novo, porque a supervisão pedagógica você trabalha já diretamente com planejamento, né? Planejamento, com calendários, com professores, com avaliações. Eu acho que aí foi onde completou um pouco aquela minha vontade de resultado, juntando agora com uma estratégia e planejamento na supervisão pedagógica. E por volta de 2018, aí, ainda né, com pré-vestibulares, a gente abre uma turma, né, uma grande escola de Fortaleza também, a turma ITA-IME, onde no primeiro ano a gente já consegue, né, Eu lembro. Né, dois grandes resultados, né, 2 jovens brilhantes, né? Posso até dizer o nome, Davi e Lucas, né? Um abraço para eles, são maravilhosos. E isso fez com que fomentasse também a vontade dos outros jovens de entrarem na turma e seguirem carreira, né? Graças a Deus é uma turma que hoje se perdura até hoje. E em 1999 acabei voltando, né? Depois de 20 anos, depois de finalizar os meus estudos no Colégio Lourenço Filho, voltei 20 anos depois, né? Convidado pelo nosso diretor, né? Um abraço para ele, tá de férias no Chile aí. Traz um presente pra gente aí, diretor. 20 anos depois, ele já me conhecia, a gente já tinha se encontrado em algumas reuniões.
e para assumir a supervisão pedagógica do ensino médio do pré-vestibular em todas as sedes do Lourenço Filho, na sede central, sede Parangaba e no Colégio Vega, que é um colégio da rede também. E daí o resto é história. A gente está aí até hoje, né? E sempre procurando aí algo novo para trazer para os jovens, né? Com empolgação. Porque quem trabalha com educação, se não tiver empolgação, realmente é porque não tem habilidade ou não gosta, né? Porque o jovem ele traz sempre o novo. E principalmente no nosso segmento, né? Eu acho que você provavelmente é desse segmento só hoje, né? Que é o ensino médio, que aborda ali jovens de 14 até 18 anos, e o pré-vestibular, que pega os cursinhos, né? Que vai ali até 23 e alguns anos mais. Então já são jovens adultos ali. E por aí a gente segue. Verdade. Bom, gente, o tema de hoje é do estudo ao resultado, as estratégias que funcionam. Então, a gente aqui vai falar sobre alguns aspectos que fazem com que o bom planejamento, né, a estratégia bem feita, chegue no resultado interessante para o aluno. Porque muitas vezes o aluno tem um sonho, a gente sabe disso, a gente lida com isso. Eu, um pouquinho mais velho do que o Bruno, estou só há 2 anos mais, comecei em 98, entendo que o aluno muitas vezes tem esse sonho, mas não, digamos assim, ele não expõe logo de cara o sonho, ou então se contenta com algo que não é realmente o objetivo final. E nós trouxemos hoje aqui alguns aspectos, e eu queria saber do Bruno, pela experiência dele na gestão, né, há 25 anos, sobre esses aspectos. Então, por exemplo, Bruno, o primeiro aspecto fala sobre, digamos assim, os desafios e os objetivos do aluno. Aí eu te perguntaria, qual o maior desafio enfrentado por esses estudantes que querem realmente resultados excelentes, seja nos vestibulares, nas escolas militares, nas Olimpíadas de Conhecimento? Pois é, Dênio. Hoje, se eu for resumir para você, eu posso dizer que o maior desafio é a motivação do jovem. A motivação é algo que vem de dentro dele, né? Nós, como, por exemplo, como professores, como supervisor, como escola, nós estimulamos o aluno dentro da nossa experiência, dos nossos planejamentos, mas o jovem hoje ele precisa ter essa motivação. E aí eu gosto sempre, inclusive nas reuniões de início do ano, conversar com os pais. Inclusive eu não gosto de chamar de reunião, a gente chama de encontro pedagógico. Porque reunião é uma palavra já antiga, mais sisuda. O pai fala assim, a gente fala reunião, é o pai, vou ser cobrado. É muito, né? Formal. É muito formal, não. A gente vai para aquele bate-papo, para aquela aproximação com a família, né? E o que a gente vê hoje na prática, Dênio, é a falta de motivação dos jovens. Se você me perguntasse, mas Bruno, por quê? Analisando o nosso quadro hoje, de uma forma experimental ali no dia a dia, a gente nota que o jovem hoje ele está mais acomodado pelo fato da facilidade. A facilidade no que segue, por exemplo, vou dar uma linha. Na década de 90, talvez, nós teríamos ali uma faculdade de medicina na UFC e, se eu não me engano, na Unifor. Não, foi um pouco depois, né? Um pouco depois. Mas antes só o UFC. Quando não era o UFC, o aluno precisava ir para outro estado. Você tinha ali uma dificuldade muito grande de entrada de alunos no curso de medicina, porque você tinha pouca vaga para muita gente. Já sempre bastante concorrido o curso de medicina. Então, hoje, isso eu estou dando um exemplo baseado em um curso, hoje você tem diversos cursos, não só em federais e estaduais, mas principalmente em universidades particulares, onde acaba fazendo com que o aluno tenha uma possibilidade maior de entrar sem precisar estudar tão quanto o aluno estudava no final da década de 90. Então, acho que o primeiro ponto hoje é a motivação do jovem, né? Por exemplo, digamos que você, na sua infância, aquela infância que você brincava de bila, de peão, né? Geralmente os brinquedos que você tinha eram uma bila, um peão e uma raia. Aqui, uma bicicleta. A bicicleta, quando tinha um poder aquisitivo bom, a bicicleta. Talvez, né? Um videogame. Aí era um sonho. Mas aí você tinha pouca coisa para se distrair. Hoje em dia,
Não que isso seja ruim, porque as famílias também financeiramente melhoraram, graças a Deus, mas enquanto naquela década, vou colocar na nossa década de 80, onde geralmente os filhos dormiam ali 2 ou 3 filhos dentro de um quarto, né, e de uma forma muito honesta ali, pelos pais, mas hoje você tem uma possibilidade de você ter uma comunidade maior, onde o seu filho ele tem um quarto com um ar-condicionado, com uma TV com todos os streams que ele precisa, que ele gosta, e com um computador e um videogame, né? Isso tudo é tecnologia. Essa tecnologia, se ela usada da maneira correta, ela vai trazer grandes resultados. Mas se você não estiver bem orientado, não adianta você jogar a tecnologia só. Se perde. Porque ali a gente está falando de uma criança e um adolescente. Então a escola ela serve para isso, para orientar, para ensinar. Não é só chegar lá e ele vai entrar na biblioteca e estudar por si só. Não, ele precisa de tutores, são os professores, né? Ele precisa ser orientado. Então, hoje com essa comodidade, o jovem faz com que ele não tenha mais essa motivação de ele fazer um vestibular, de ele se preparar melhor para que ele consiga sair de casa e ele seguir ali o seu rumo, né, a sua independência, principalmente financeira, mais rápido. A gente vê hoje que a faixa de idade aumentou, né, de jovens que continuam morando com os pais. Aí vem aquela expressão adultocente, né? Adultocente, Inclusive, eu venho falando, né? Eu não sou profeta não, gente, mas a gente vai vendo, vai estudando, e eu venho falando e eu venho observando que em outros países, vou citar um dos países, Estados Unidos, né, os pais já estão entrando na justiça para tirar os filhos de dentro de casa, porque o filho, ele não tem nenhum papel de responsabilidade, principalmente financeira. Então, o pai que já se torna idoso acaba tendo que arcar com aquilo tudo, né? Então essa comodidade fez com que os jovens não quisessem sair de casa mais cedo. Então o primeiro ponto, Daniel, é a motivação, né? Quando a gente pensa em resultado, a gente fala muito, a gente tem que ter um ideal, a gente precisa ter um sonho, o porquê de eu fazer isso. Por que eu vou sair de casa, Denis, se eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma cama para mim, eu tenho um computador de última geração. Um videogame. Um videogame que eu passo horas e horas. Então, por quê? E a gente sabe que, claro, por que os pais fizeram isso? Porque também, principalmente falando de Fortaleza, uma cidade, a 5ª capital do Brasil, a 4ª capital, a segurança também, né, vem diminuindo. Então, os pais, eles preferem que o filho fique dentro de casa porque ele está seguro. Verdade. Mas dentro de casa, ele acaba perdendo também essa vivência social. E essa vivência social também contribui para essa motivação, porque ele está ali tendo contato com jovens, se socializando com jovens que estão tendo uma educação totalmente diferente da dele. Bruno, e nessa linha de raciocínio, por que é importante o aluno ter clareza desses objetivos, né? Por que ele tem que ter essa clareza? Porque ele está se preparando para um concurso, vamos supor, o Enem, que é nacional. Sim. Ou a UES, que é estadual, mas que tem uma concorrência altíssima. Ou uma escola militar que tem uma concorrência absurda. Por que ele tem que ter essa clareza do objetivo? Pronto. Em qualquer planejamento que você faz, a gente fala de metas e de objetivos. Quando a gente fala de objetivo para um jovem, o jovem que ele não é independente, principalmente como eu falei financeiramente ainda, ele não tem a noção da importância de ele adentrar em uma universidade cedo, onde ele vai se preparar para ser um profissional e daí ele começar a colher os frutos financeiramente, né, dele. Então ele precisa ter essa clareza e principalmente, Daniel, a clareza de qual é a habilidade que ele tem por melhor. Porque cada um de nós temos habilidades, né? São as soft, as hard skills, temos várias habilidades e a escola, ela deve, de uma forma muito responsável, ajudar na escolha dessas habilidades. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente, mas eu vou dar um exemplo. A gente falou sobre Olimpíadas. O que são as Olimpíadas Científicas? As Olimpíadas Científicas, elas são competições científicas na área da educação,
resumindo, são provas, né, que os alunos participam, realizam, se preparam, dependendo de cada Olimpíada, pode ser por meses e inclusive até por mais de ano. Por exemplo, a gente fala da Olimpíada de Química, que tem a brasileira tem várias fases, né? E para ele ganhar ali no final uma premiação, uma medalha de ouro, de prata, de bronze, e que hoje não é só isso, a gente sabe, né, Dênio? Depois dessa medalha, o aluno hoje ele tem a possibilidade de adentrar em uma universidade sem precisar fazer um vestibular. O Enem ou o vestibular tradicional. Ou vestibular tradicional, né? Então, para quem não está entendendo, no Brasil, a forma mais conhecida de adentrar na universidade é por uma prova que nós chamamos de vestibular, que hoje é a maior prova do Brasil, é o Enem. Então, eu vou citar aqui uma universidade, a Universidade de Campinas, a Unicamp, ela aceita alunos que são medalhistas em várias Olimpíadas, ou em alguma Olimpíada nacional ou internacional. Esse aluno, ele participa, depois da abertura de um edital, participa de uma avaliação de certificação, onde ele vai enviar quais foram as premiações dele e ele vai concorrer a um curso que ele escolheu, né, baseado no edital, e ele pode adentrar sem precisar fazer a prova, porque a universidade entende que aquele aluno, por exemplo, vamos falar da biologia, com certeza o Dênio já falou aqui, né, a gente participou aí de um dos momentos mais gloriosos aí da vida da gente, que foi enviar um aluno para uma Olimpíada Internacional, né, um aluno aqui de Fortaleza, um aluno de um bairro aqui próximo, e foi uma preparação muito bem feita. Eu até digo geralmente pro Dênio, a gente planejou tão bem feito que eu deveria ter planejado um pouco mais. Mas a gente aprende sempre, né? Porque naquele momento ali ele foi muito bem, poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas chegou na Olimpíada Internacional. Então, tudo que a gente planejou naquele ano para aquele aluno deu certo. Deu certo. Né? Então, assim, é muito importante que o aluno ele tenha ciência desse objetivo para que ele consiga, no final ali, ele conseguir o resultado dele, o que ele quer. Então, por exemplo, no caso que a gente falou desse aluno, que é o Tiago, que hoje está fazendo medicina, ele foi para a Olimpíada Internacional de Biologia, a gente fez todo o planejamento, ele disse que o que ele queria era ir para a internacional, né? E depois que ele retornou, a gente também vê que o aluno ele retorna mudado, não é, Dani? Ele retorna culturalmente mudado. E aí foi onde realmente eu vi nos olhos dele ali a certeza de que ele queria o quê? Fazer o curso de medicina, né? Até então eu tinha lá minhas dúvidas. E eu vi que a Olimpíada ajudou. Então, daí a importância de o aluno ele saber esse objetivo, porque se ele sabe qual é a habilidade, seja no ramo da biologia, hoje, por exemplo, tem a Olimpíada Nacional História do Brasil, que os alunos premiados também vão para a Unicamp e podem adentrar sem fazer vestibular. Isso para falar de 2 grandes Olimpíadas, mas nós temos várias. Então, a Olimpíada, por que é que ela ajuda? Porque ela não é uma aula obrigatória. Ela é uma aula que o aluno ele é convidado a participar. E o que é que acontece? Muitas das vezes o aluno se reconhece como sendo uma pessoa que gosta daquela disciplina. Ah, eu gosto de biologia. Eu estou vendo que eu amo biologia. Então, quando eu gosto, eu vou atrás de fazer e de ser o melhor sempre. Então, daí a importância de você saber, né, qual objetivo você seguir. Verdade. Eu lembro muito bem que no caso específico do Tiago, né? Ele havia trocado o Lourenço Parangaba pelo Central, convidado até pela escola, né? Por nós. E ao chegar lá no Central, ele realmente focou, Bruno. O aluno de Olimpíada é um aluno que tem um foco maior, bem direcionado. E junto com o planejamento da gestão e dos professores que estão envolvidos, eu acho que ele tem uma oportunidade maior de chegar mais além do que ele estava pensando, né? Então, especificamente com o Tiago, o sucesso já apareceu no 2º ano, porque eu me lembro, ele foi o único medalha de prata do segundo ano. Do Ceará. Do Ceará, desbancando outras escolas. E no caso do 3º ano, ele foi o 4º do Brasil, e chegou a primeiro com aquele curso que o Butantan faz. Exato. Para a escolha, né? São 4 que vão para a Internacional e 4 para a Ibero-Americana. E ele foi o melhor do Brasil. Então, assim, é um planejamento que ele foi feito e ele foi construído
ao longo do tempo para chegar a esse resultado. Então, a Olimpíada do Conhecimento, de fato, tem uma importância grande. E a nossa escola, o Lourenço Filho, apoia demais, né? Todas as Olimpíadas que o aluno queira fazer. E, Denis, só para fazer uma observação, eu me lembro em 2008, quando eu comecei, eu precisava fazer reuniões com os pais para explicar a importância de o aluno participar de Olimpíadas, porque os pais não queriam que os filhos participassem, porque eles achavam que as aulas de Olimpíada atrapalhavam as aulas normais. Então, existia esse tabu. E 25 anos depois, hoje, chegando em 2025, o pai ele chega a questionar a gente: por que meu filho não participou? Porque ele foi chamado, eu quero que meu filho participe. Então, isso, para você ver, é um trabalho a longo prazo. E é um trabalho que gerou resultados. E por isso que o Ceará é tão conhecido. Porque os meninos realmente são bastante competitivos, né? Então, assim, as Olimpíadas, elas vêm para fomentar essas diversas áreas, diversas habilidades. E hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade, claro, a biologia é muito boa, a química, a física, a matemática, mas nós temos história, nós temos a Olimpíada em filosofia, nós temos a Olimpíada de português, a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é uma das maiores, se não a maior em quantidade de alunos também, né? E todas as Olimpíadas, elas prestam um serviço muito importante para a sociedade, que é fomentar realmente hoje no jovem essa vontade de estudar. Aquilo que a gente volta um pouquinho falando sobre aquele jovem que estava dentro do quarto dele, com todas as tecnologias, mas sem um propósito. O que é que eu vou fazer? Eu tenho tudo aqui. Hoje eu jogo, eu vou fazer o meu TikTok, vou fazer a minha live. Ele vai empreender também, porque ele vai ganhar o dinheiro dele nas redes sociais também, isso é importante. Mas o papel da escola é muito importante. A gente fala isso principalmente depois da pandemia, quando a gente viu a importância depois de perder. Porque nós passamos aí 2 anos sem contato físico, praticamente, e depois daí tudo que foi gerado, né, mentalmente, né, para os nossos alunos, quando eu digo nossos alunos de maneira geral, no Brasil, no mundo todo, ansiedade e outras coisas, né, que infelizmente hoje a gente ainda vem, é uma realidade que a gente vem tratando, né? Vamos falar também sobre aspectos emocionais. Mas, voltando aqui para alguns aspectos que seriam interessantes analisar, Bruno, os métodos e estratégias de estudo. Assim, na tua opinião, quais são os métodos mais eficazes que o aluno tem à sua disposição para poder assimilar melhor o conteúdo? Olha, o método de controle, a estratégia de estudo, Daniel, ela é muito particular. Ela tem que ser muito personalizada. Porque nós temos, como eu falei, habilidades diferentes, talentos diferentes. Todos nós temos pontos positivos e pontos negativos em determinada área, né? Então, por exemplo, você com certeza ama a biologia, mas pode não amar tanto assim a história ou a matemática. Mas isso não significa que essa área ou essa disciplina sejam ruins, pelo contrário. Mas é porque a sua habilidade é nessa disciplina. Então, existe vários métodos, né? E hoje a gente vê na internet várias pessoas ensinando, vários coaches ensinando como você estudar. Existem alguns métodos realmente que são estudados há anos. Eu posso falar de alguns que na prática que eu vivenciei e vivencio até hoje, que são métodos de escritores, de psicólogos, muito importantes, né, na área da educação, na área da ciência. Por exemplo, eu posso citar para você o método de aprendizagem do Richard Feynman. Que é o Richard Feynman, ele era um professor de física quântica, e todos os alunos gostavam bastante das aulas dele. Física quântica é um pouco difícil para a maioria, mas ele conseguia ensinar de uma forma fácil o conteúdo que os alunos todos conseguiam absorver.
né? Nós temos aí vários professores dessa forma, né? Inclusive, mandar um abraço para o nosso professor Aguinaldo de Física, lá do Colégio Lourenço Filho, né? Que é um exemplo disso, né? Os alunos todos adoram a aula dele. Foi convidado, inclusive, estamos aguardando né? a presença dele. No dia que ele vier, eu venho só para bater foto dele, né? Que a gente sabe que ele não gosta muito de estar nos holofotes, não, mas ele é um professor realmente que é um professor de uma disciplina que não é tão fácil, a física, mas que todos os alunos entendem muito bem e gostam bastante. Então, o Richard Feynman, ele ensinou que você precisa, para você aprender, você também ensinar. Se você pega, por exemplo, um conteúdo ali de física quântica, você faz os resumos da física quântica e você começa a dar aula para você mesmo e você entende o que você está falando ali, significa que você absorveu o conteúdo. Então, por exemplo, hoje a gente tem, inclusive, um ex-aluno que vai entrar agora na medicina e que ele está dando algumas aulas de monitoria pra gente, né? Que é o Ítalo Cerdeira, um rapaz muito bom. E ele foi um ótimo aluno, né? Inclusive já entrou agora, vai entrar agora em setembro no curso de medicina. Mas ele também agora está dando aula. E isso faz com que ele realmente consiga absorver e aprender mais ainda o conteúdo dele. E ele está repassando isso para os jovens. Exato. Então, é uma maneira, é uma das formas, é um dos métodos de estudos que são mais conhecidos. Então, por exemplo, você lembra que a gente fala assim, quando você quiser aprender, pega o conteúdo, estuda, resume e dá uma aula para você mesmo de frente para o espelho. Com certeza o Dani já fez isso várias vezes. Fiz. Né? Para ser professor, você precisa fazer isso. Então, esse é um dos métodos que eu acho bastante interessante, que é o do Richard Feynman. Tem outro também que eu gosto muito. Esse, assim, bombou muito na internet em alguns anos, que é o do Tony Buzan. Eu falo Buzan porque eu acho que, se não me engano, ele é britânico, é um escritor britânico, né? Tony Buzan. E o método dele é o método dos mapas mentais. Então, ele é um psicólogo e é escritor também. E ele entende que, ele ensina que no mapa mental, por exemplo, você pega ali o seu tema principal, coloca ali, vou colocar ali, por exemplo, genética em uma folha de papel no meio, faço ali aquela nuvem, eu circulo, e eu vou fazendo ramificações daquele conteúdo, né, para que, inclusive nas ramificações, eu posso colorir, eu posso colocar com canetas de cores diferentes, com desenhos diferentes, e fazendo ramificações das ramificações baseado no que eu estou entendendo. Então, esse é um método de mapas mentais, né, que foi proposto aí pelo Tony Buzan. Tomara que esteja certo na pronúncia. Mas muito interessante e muita gente hoje usa. Inclusive, você vai hoje em uma IA, né, generativa, no chat GPT, e você pede para ele fazer um mapa mental para você, baseado em algumas informações, ele faz um mapa mental perfeito. Agora, nada como você mesmo fazer. Exato. É muito melhor. Muito melhor, né? E outra também que eu gosto bastante que é a estratégia de estudo, que é a espaçada. Como é a espaçada? Eu não sei se vocês já fizeram dessa forma. Você estuda um conteúdo hoje e aí você revisa esse conteúdo. Depois de alguns dias, você volta para esse conteúdo e aí você estuda e revisa novamente. E aí a gente entende que o seu cérebro, ele descansou. E geralmente quando eu sento com os alunos, algumas vezes para a gente fazer algumas orientações, e muitas das vezes hoje eles chegam bastante ansiosos, e dizendo, olha, Bruno, eu não estou conseguindo absorver, não estou conseguindo aprender. Né? E é um dos métodos também que a gente fala, olha, você estuda, faz todo o conteúdo, porque eu entendo também que quando você está com a mente repleta de informações, você chega a um pico de estresse, e o exemplo que eu dou para ele pensa que dentro do teu cérebro, todas as informações, pensa como se fosse ali uma poeira. Essa poeira está dentro do teu cérebro, ali tudo é informação. Quando você descansa, você deixa de estudar por 1 ou 2 dias, aquilo que você estudou repetidamente, essa poeira ela vai abaixar.
Só que quando ela baixar, aí ela vai cair nos locais certos da aprendizagem ali. Então, é uma forma de estudo que é o método espaçado também. Essa revisão espaçada, né, que você falou, também é conhecida como recordação ativa. Sim, recordação ativa. Né, que você vai fazendo a recordação ativa. Aí, uma vez, um aluno me perguntou assim, professor, eu ainda não compreendo. Eu disse assim, vamos fazer uma comparação com a vacina. Imagina um protocolo de vacinação de 3 doses. Toma hoje, segunda dose daqui a 7 dias, terceira dose daqui a 28 dias, vamos supor. Sim. Aí, o que é que acontece? É a recordação ativa. Sim. Você estudou hoje, daqui a uma semana, você vai revisar aquilo ali. Você vai reler, vai explicar para si mesmo. Daqui a 28 dias, de novo. E perto do vestibular novamente. Então, é uma forma interessante, né? Exatamente. Lembrando que é personalizado isso, depende de cada pessoa. Depende, é individual. Inclusive, Bruno, eu recentemente estou estudando muito neurociência, né? E a neurociência, ela nos diz que o ser humano ele tem 2 momentos. Ele tem um momento focado e um momento difuso, sabe? Quando você está estudando ali, você está no momento focado. Mas você não pode, isso é também individual, passar muito tempo ali focado porque você vai se dispersar e você não está estudando de forma ideal. Então, o que é que seria o interessante? Foca e descansa. Foca e descansa, né? E com o auxílio da recordação ativa, que é essa revisão espaçada, você acaba fazendo mais conexões neurais e essas conexões ficam cada vez mais fortes. Quando você estuda uma vez, essas conexões neurais elas são fraquinhas. São fracas. São cordas fáceis de arrebentar, né? Já quando você tem essa recordação ativa, acaba que essas conexões ficam muito mais fortes. É por isso que não se deve estudar de véspera. De véspera. Né? E quando você fala estudar de véspera, que a gente pensa na véspera da prova do vestibular, eu lembro muito que antigamente os alunos diziam assim, Dani, tu viu aquele aluno ali, ele não estudou nada e passou. Na verdade, naquela véspera, ele não estressou o cérebro dele. Ele não ficou até a madrugada inteira estudando. E aí, o que foi que aconteceu? Eles passou e descansou o cérebro. E aquele aluno que já sofria de ansiedade, ele ficou estudando porque ele entendia que ele poderia ganhar uma questão naquele estudo até a madrugada. Ele não dormiu bem, ele dormiu ansioso, o corpo não descansou, o cérebro não descansou. Quando chegou no dia da prova, na primeira dificuldade, uma questão fácil que ele sabia e não conseguiu fazer, aí volta para a forma coloquial, deu aquele branco. E aí é justamente o que a gente está falando. Né? Ele não conseguiu ali espaçar ao ponto de o cérebro descansar e ele conseguir organizar as ideias para colocar isso no dia da prova. E assimilar melhor, né? Assimilar melhor, exatamente. Agora vou tocar num ponto que você, como faz parte da gestão e faz o planejamento de provas, enfim, é um ponto muito importante. Bruno, simulado. Me fala aí sobre o simulado, quantidades. O que é que o simulado é importante para o aluno e fazer essa relação com as provas futuras? Pronto. Eu vou falar aqui... Eu posso falar no olho do aluno aqui? Pode. Pronto, vou falar para cá. Vou falar no olho do aluno. No começo aqui a gente falou sobre experiência. Quando a gente fala sobre experiência, experimentação é uma forma também de aprendizagem, né, Dani? Não vou querer entrar na área da biologia aqui, mas principalmente na parte da genética, quantas tentativas ali até você chegar ao resultado. Eu sempre conto um fato bem interessante. Por volta ali de 2011, eu tinha um aluno, o pai dele, sempre muito preocupado com os estudos dele, e sempre presente à escola, e esse aluno ele não estava conseguindo obter um bom resultado no final, que era a aprovação no vestibular. E eu sempre conversava com o pai dele, e o pai dele dizia assim, eu já falei pro fulano, ele tem que fazer 1000 exercícios de matemática, ele tem que fazer 1000 exercícios de física, porque se não for assim, ele não vai absorver.
Naquela época, a gente sempre procura aprender, mas naquela época eu dizia, meu Deus do céu, esse menino ele vai ter um piripaque aqui. Porque 1000 de matemática, 1000 de física, 1000... E aí, por acaso, uma vez, eu pesquisando na internet e vi uma reportagem da BBC de Londres falando que uma das formas mais importantes, na verdade, mais fáceis de se absorver um conteúdo era repetindo ali a aprendizagem. Era, por exemplo, você estudando, revisando e revisando, e eu entendi ali que a aprendizagem ela vem da repetição. E hoje, por exemplo, no Brasil, culturalmente, nós temos um formato de escola onde, por exemplo, muitas das escolas, os alunos eles fazem provas semanalmente, né? Então, existem as provas parciais, bimestrais ou trimestrais, ou globais, que são aquelas provas de finalização de etapa. E o aluno ele tem uma semana para ele aprender a fazer a prova de biologia. Só que uma semana é muito pouco para o cérebro aprender. Porque aprender significa repetir até decorar, decorar até aprender. E 5 dias, 7 dias é muito pouco. Então, o que é que o aluno faz? Ele decora. Então, a aprendizagem ela fica pela metade, porque na próxima semana ele já tem uma nova prova para aprender, que ele não consegue. E esquece a outra. E ele esquece a outra. Então, ele decora. Né? Então, a aprendizagem ela passa por esses 3 momentos. Repetição, decorar, aprender. Às vezes o aluno, o Dênio faz ali 2 quadros, ele preenche um quadro, apaga e preenche outro. Aí o aluno diz assim, professor, como é que o senhor consegue escrever sem ler? Ele repetiu aquela aula várias vezes, nesses 30 anos aí de educação, várias vezes. Então, isso se tornou uma aprendizagem. Então, não precisou. Mas no começo, provavelmente, ele pegou o livro aqui e pescou um pouquinho, né? Isso não é nada assim envergonhar. Pelo contrário, no começo a gente faz isso. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu falei do pai desse aluno, que ele falava dos 1000 exercícios de física, 1000 exercícios de matemática, e eu não entendia porque no meu entender, esse exagero, e eu vi essa reportagem falando sobre a repetição, a importância da repetição para a aprendizagem, aí eu fiquei, será que ele viu essa reportagem? Não, mas depois eu fiquei sabendo, esse pai ele tinha um emprego público, e ele disse que ele fez isso para passar num concurso. E provavelmente ele aprendeu e ele não soube isso por ler em alguma matéria, mas ele aprendeu por experimentação mesmo. Na prática. Na prática. Ele foi repetindo até dar certo. E aí é que a gente volta. Por que você está falando isso, Bruno? Quando você me perguntou sobre os simulados. Se a gente fala de 20 anos ou de 30 anos atrás, a gente fala de vestibulares que usavam a teoria clássica, né, para corrigir os simulados. O que é a teoria clássica? Por exemplo, em uma prova de 60 questões, você tem 60 pontos. 1 ponto por questão. E como é que a gente sabia que o aluno ali ele obteve uma determinada aprendizagem ali para fazer o maior número de questões e para passar? Na repetição do estudo. Ele repetiu várias vezes ali a genética. O Dênio passou 50 exercícios sobre primeira lei de Mendel e ele fez exercícios, corrigiu os gabaritos e depois descansou espaçadamente e fez de novo. Então, isso ele fazia para que ele fizesse uma prova que seria corrigida pela teoria clássica, das correções. Hoje em dia, o simulado, ele entra não mais como um fim, que é depois do estudo, aí o fim é fazer o simulado para obter o resultado. Aí ele já entra como um método de avaliação. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos, e principalmente cada vez mais rápido com a ajuda da inteligência artificial, trabalhamos as competências e as habilidades por cada questão. Então, se a gente fala, por exemplo, de um simulado do Enem, que eu tenho 4 áreas, natureza, matemática, humanas e linguagens, com a redação. Eu tenho 180 questões ao todo. Então, cada questão dessa, ela tem uma competência e tem uma habilidade. Quando o aluno ele realiza esse simulado, muitas das plataformas, ela corrige o gabarito do aluno e ela já dá quais são as competências e habilidades que o aluno teve dificuldade. Uhum.
E algumas plataformas até sugerem o que é que o aluno precisa fazer para melhorar essa dificuldade. Isso é a análise do resultado. Do resultado. Então, individual. Assim, por que a importância do simulado? E eu me lembro bem, na verdade, depois da pandemia, ali em 2023, eu tinha algumas alunas, eram alunos da turma TELF, do Lourenço Filho, gostavam bastante de estudar, mas toda vez que elas saíam dos simulados e elas pegavam o gabarito, elas choravam. Né? Porque elas achavam que tinham feito uma determinada quantidade de questões e não. Mas elas choravam, mas não desistiam. Elas estavam em todos os simulados. E eu conversava bastante com elas e a gente dizia, olha, você está se autoavaliando. O mais importante é a sua autoavaliação. Porque quando você faz essas 180 questões e você avalia individualmente essas questões, qual foi o seu erro? E hoje nas plataformas, além do gabarito, você tem a resolução escrita, a resolução em vídeo com o professor explicando, e em sala de aula você também comenta, né, as questões do simulado. Então daí a importância para os resultados. Um dos processos é o aluno participar de simulados. Mas por que de simulados e por que não das questões que o Dênio passa em sala? Na verdade também, né, Dênio? Na verdade também. Porque o simulado hoje ele é muito bem estruturado por plataformas que são especialistas nessas correções e dando esse resultado. Em um determinado momento, eu quando tinha um pouquinho mais de tempo, eu sentava com os alunos individualmente e a gente analisava os resultados, e aí nós fazíamos o quê? Baseado naquele resultado daquele simulado, nós pegávamos as competências e habilidades que eles tiveram maior dificuldade, e aí nós imprimíamos questões baseadas nessas habilidades. E aí o que é que ele ia fazer? Ia repetir. E ele ia revisar até ele aprender. Então, para a estratégia de resultado, é fundamental o aluno se propor a fazer um simulado. Claro, quando a gente fala de simulado hoje, a gente fala de o aluno sair de casa e fazer uma prova no sábado ou no domingo. É cansativo, porque o aluno já passa a semana toda né, estudando na escola, assistindo ali 6 até 12 aulas. Mas a gente sabe também que o caminho do sucesso não é fácil. E principalmente no vestibular, onde ele precisa passar por esse funil. Então, eu entendo que se o pai conseguiu investir em um bom estudo, em uma boa preparação, em uma boa escola, o aluno ele tem que estar ali com todo o prazer possível, mesmo que cansado, e isso faz parte. Inclusive, o nosso planejamento é justamente para que ele não canse logo no início. Né? A gente sabe que quando chega em outubro, todo mundo já está cansado. A gente vê nas redes sociais as brincadeiras com os professores, né? No final do semestre. Os alunos também bastante cansados. Mas a gente precisa administrar esse cansaço para chegar bem, principalmente mentalmente, na hora da prova. Para obter esse resultado. Muito bom, muito bom. Bruno, tem um outro tópico aqui que eu queria conversar contigo, que eu quero conversar contigo, é sobre organização e rotina, né? O aluno, ele é um adolescente que tem todo esse aparato tecnológico em casa, no bolso, como é o caso de um celular, e as distrações são muitas. Qual o seu conselho no seguinte sentido? Como é que ele organiza a rotina dele, o tempo de estudo dele? Como equilibrar esse lance do estudar e ter o lazer, estudar e ter o descanso? Como é que você pensa sobre esse ponto? Dênio, eu sou muito fã do equilíbrio, né? Eu lembro muito das aulas de filosofia, quando Aristóteles falava ali sempre o caminho do meio, né? Nem tanto, nem tão pouco. A gente precisa desse equilíbrio na vida, né? E principalmente o adolescente, porque o adolescente ele está ali saindo de uma fase que ele é totalmente dependente para um semi-dependente na cabeça dele, porque ele já toma suas próprias decisões. Tanto que no ensino médio nós levamos muito em consideração a autonomia do aluno.
Então, por exemplo, por citar lá na escola do ensino médio, nós trabalhamos essa autonomia para que o pai, ele deixe o filho na escola, mas que ali 90% dos problemas sejam resolvidos entre o aluno e a escola, para que ele crie essa autonomia de ele vir até a coordenação, de ele ir até o professor, para que ele consiga se desenvolver e amadurecer. Para quando chegar no final da terceira série, a gente sabe, ele vai entrar na universidade e muito provavelmente o pai não vai mais acompanhar assim como acompanhava até o final, né, da terceira série da escola. Então, daí a importância de a gente ter escola, eu costumo fazer esse triângulo, escola, aluno e a família. É muito importante. Isso não é clichê, Dênio, não é clichê, né? A gente fala assim, 25 anos de educação trabalhando, pode não ser muito, mas é um período que a gente aprende muito. Então, hoje, inclusive, nós temos filhas na escola onde a gente trabalha e Exato. A gente sabe da importância de a gente estar ali todos os dias próximo da escola, conversando. Então, por exemplo, muitas das vezes eu vou até as minhas filhas não como supervisor, mas como pai, né? O Dênio não vai como professor, vai como pai também. A gente precisa ter esse olhar e eu acho que isso completou muito a gente na parte de educação também. Verdade. Né? Nós temos as nossas filhas, né? Você tem a sua filha, eu tenho duas, né? Já você tem a segunda também, mas isso completou bastante a gente também. Então, é muito importante ter esse triângulo escola, aluno e família. Porque o aluno ele precisa ser ali bem orientado e quando você fala assim, como é que eu administro prazer e obrigação? Essa palavra é uma palavra que não traz prazer, já é o contrário. Obrigação. Vai escovar os dentes. Você é obrigação. Mesmo que seja para a sua saúde, é obrigação. Vá tomar banho. O vá é obrigação. É diferente do videogame, como a gente falou, do computador, né? E tudo aquilo que traz prazer, dos jogos, do esporte, que traz saúde, traz prazer também para a criança e para o adolescente. Então, às vezes eu fico muito preocupado porque é uma fase... E assim, eu costumo dizer que Deus é muito perfeito. Porque justamente na fase da adolescência é a fase onde vem esse turbilhão de informações, onde ele precisa administrar e ele tomar decisões. Porque se isso viesse quando a gente tivesse 30 anos, seria bem mais fácil a gente organizar lazer e obrigação. Mas naquele momento que o jovem está adentrando na vida social dele, vamos falar de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade conhecida por ter o que fazer, ter festas de segunda a segunda. Todo dia. Todo dia. Então, se o jovem tem uma determinada autonomia ou independência, ele quer sair para ir a um shopping, para ir a uma festa, para ir a um restaurante, e sempre vai ter aquele amigo que vai dizer vamos, vamos, vamos. Isso é o lazer. Mas tem a obrigação, que é aquela parte que ele precisa estar dentro do quarto dele, estudando para fazer uma prova no final de semana. O que é que vai gerar de resultado para ele essa prova? Uma nota no boletim. O que mais? Uma aprovação no final do ano. Mas se ele sair hoje para ir aí para uma balada, isso vai gerar um prazer muito grande, aí você sabe mais do que eu explicar, muito grande hoje, mas é um prazer que vai ser hoje, depois vai desaparecer. Então é muito difícil, é daí que eu digo, se os pais nesse momento, que eu sei que é difícil, quando a gente fala de resultados, vamos falar aqui do final do ensino básico, da terceira série, do pré-vestibular. Os pais precisam estar próximos para estarem ali orientando. Mas, Bruno, como é que eu vou orientar se o meu filho tem conteúdo que eu não sei mais ensinar? Mas não é orientar em relação a dar aula, como a gente fazia quando eles eram crianças, quando eram pequenos. É orientar de estar próximo. Meu filho, o que é que você está precisando? Eu posso ir lá no colégio? Vamos conversar com a coordenação, com os professores. O que é que a gente pode fazer para lhe ajudar? Quando eu digo a gente, escola, família. E aí o aluno, ele passa a se sentir acolhido. Porque também na adolescência, e nessa fase do segmento do pré-vestibular, do ensino médio, ele sente muita pressão, né? O pai passa ali no corredor, ele está estudando, o pai passa, olha para ele
e não fala nada. Aí ele diz, meu pai tá só me pressionando. Ele pensa que eu não sei, se olhar aí eu conheço. Aí o pai passa no corredor e diz, tá estudando? Aí ele diz, meu pai tá me pressionando. Então, naquele momento, tudo é pressão. Então, se você não estiver próximo à família, fica mais difícil. Se a escola não souber aí de todos os resultados, como é que a escola conhece o aluno? Dia a dia, assiduidade do aluno, o aluno estar na escola sempre, a pontualidade do aluno, a participação do aluno em todas as atividades da escola, seja ela cultural, do esportista, teórica também, e as avaliações. Então, inclusive, eu sempre falo para os meus alunos que a avaliação, a prova, é apenas uma das avaliações. Nós somos avaliados todos os dias, não é, Dani? Então, assim, você chega em casa, você é avaliado pelo seu comportamento, como quando você chegar e for falar com a sua esposa. Se você não der um beijo de um lado do outro, ela vai dizer o que é que está acontecendo, Dani? Você não é assim? Você não é assim, né? Se você chegar e não der um beijo na sua filha, ela vai dizer, o papai não trouxe um Kinder Ovo para mim. Então, você é avaliado sempre. Então, na escola, a prova é só uma das avaliações. A avaliação é diária, é a pontualidade, a assiduidade, a participação. Comportamento. O comportamento, porque você também é avaliado na sociedade, principalmente pelo seu comportamento. Ele tem que ter um comportamento padrão. Então, isso tudo gera uma pressão. Então, se você tem ali a escola sabendo quem é aquele aluno, por esse conjunto de avaliações, e a família conversando com a escola, né? Eu sempre digo assim, olha, nunca minta e nem omita nada dos seus pais. Primeiro porque aqui ele vai saber de tudo. Tomara que eles... Gente, pode continuar me contando as coisas. É só o que a gente deve contar mesmo. Aqui na escola ele vai saber de tudo que é relevante para ajudar. E eu também quero saber o que acontece em casa que é relevante para a escola. Foi um comportamento não usual, foi uma tristeza excessiva, foi uma ansiedade. E aí nós temos profissionais dentro da escola, como o corpo de psicologia, né, os próprios professores que estão sempre ali próximos e a coordenação, para estar avaliando e estar orientando. E esse aspecto, Bruno, é muito importante, o aspecto emocional, né? Inclusive, eu queria já entrar nesse ponto do aspecto emocional. Nesse momento da vida do indivíduo, que é a adolescência, tem muito esse lance da ansiedade, né? Nós passamos por isso. E ainda mais nesse mundo com muitos atrativos, essa ansiedade aumenta, né? E eu vejo muito o papel da gestão, é um papel importante, por quê? Porque eu vejo como é o trato, como é, digamos assim, o tratamento com os alunos, vamos supor, neurodivergentes, né? Sim. É um tratamento adequado, enfim. Mas o aluno, de uma forma geral, que também está ansioso, porque ele está sendo pressionado, não apenas pela família, pela escola, mas sobretudo por ele mesmo, porque ele quer o resultado maior e melhor, de acordo mais rápido, de acordo com o sonho dele, né? Esse aspecto, ele gera um impacto muito forte no resultado. Por que eu digo isso? Porque um aluno que está com aquela inteligência emocional em dia, chegou ali na prova, às vezes ele não está nem tão bem preparado, mas o resultado é além do que ele podia. E o contrário também acontece. Quando ele se preparou, mas não teve a inteligência emocional adequada, o resultado fica aquém. É mais ou menos isso? Na verdade é isso. Claro que existem exceções. A gente está falando de um padrão. Então, a gente consegue notar, por exemplo, de uma família estruturada da forma que a gente está falando aqui, com uma boa comunicação com a escola, com uma boa orientação dentro de casa, uma boa educação, que a educação de dentro de casa, ela ajuda muito a escola. Na verdade, a escola
escola, a gente sabe, isso não é clichê, isso é seríssimo, a escola, ela ajuda na educação, mas ela ensina principalmente. A gente está ali para ensinar várias áreas, disciplinas, mas hoje a escola tem um papel, claro, diferente. Ela passou por várias modificações e vem passando, inclusive quando você fala das crianças neurodivergentes, a gente vem passando por várias adaptações, e eu vejo que inclusive lá na escola a gente tem profissionais que têm aquela vontade de estar ali se adequando, aprendendo. Claro, eu sempre costumo dizer, Dênio, a escola ela não é uma loja. Quem me conhece sabe que isso eu falo sempre. Não é uma loja onde você entra, compra um produto e sai, e pode ser que você nunca mais volte lá. A escola ela é um ambiente de formação. Nós temos uma responsabilidade muito grande de, quando os alunos saírem da escola, no final do ensino básico, no final da 3ª série, saírem como cidadãos. Né? Como cidadãos que conseguem saber quais são os seus direitos e seus deveres. Então, isso é muito importante. Então, a família, graças a Deus, nós temos famílias maravilhosas lá. A família, ela não pode jogar essa responsabilidade só para a escola. A escola, ela está ali realmente para ser um apêndice, um apêndice muito forte. Um apoio, né? Um apoio muito forte. E a gente sabe que hoje o aluno passa, às vezes, até mais tempo com a escola do que com os pais. Os professores, muitas das vezes, também são pais, né? Porque ser educador é ser um pouco de pai também, e vice-versa. Então, realmente, Dênio, é muito importante, é algo que, esse ponto que você falou, desse triângulo, na verdade, que a gente comentou, de ter ali escola, aluno e família juntos, faz com que o aluno ele tenha realmente essa possibilidade de ter essa aprendizagem maior e ter essa confiança nesse momento da adolescência, que é um momento bastante difícil. Então, assim, claro, tem muitos, entendam, nem todo mundo tem o mesmo talento. Enquanto eu tenho um talento para o estudo, você pode ter um talento para empreender sem precisar passar por esse mesmo estudo que eu estou passando. Mas, Bruno, se existe esse lado, por que eu sou obrigado a fazer tudo que todo mundo faz? Porque você precisa estar preparado para tudo que vier. Eu nunca me esqueço, eu tinha um aluno e que ele dizia assim, Bruno, meu pai... Ele não gostava muito de estudar, não. Ele foi só aluno. Depois eu digo. Ele não gostava muito de estudar, não. Mas hoje ele tá muito bem. Bruno, o meu pai, ele tem um açougue. Eu vou tomar de conta do açougue do meu pai. Eu não quero estudar, não. Não preciso estudar, não. E eu disse, tá, tu vai tomar de conta. Como é o açougue do teu pai? Ele ganha dinheiro, tá tranquilo, tá bem? Não, tá muito bem. Inclusive, a gente vai abrir um outro negócio e tudo. Eu disse, pronto, deixa eu só te falar algo bem curtinho. O teu pai faz tempo que ele trabalha com isso? Foi a vida toda dele. Meu pai não acabou nem o ensino médio, não. Pronto. Provavelmente, o teu pai ele não obteve esse sucesso ali de início. Ele foi pela experiência e pelo experimento. E foi pela força de vontade também, porque provavelmente ele quebrou alguma vez, quebrou. Ele teve muita dificuldade, mas ele não desistiu, talvez por alguns sonhos e talvez também pela família e por você. Porque ele tinha um filho e precisava cuidar, educar e alimentar. Então, ele teve uma força de vontade diferente de muitos daquele mesmo ramo que fez com que ele chegasse onde ele está hoje. Mas você provavelmente não vai passar por essa experiência, porque você tem uma vida bem melhor, você tem um ambiente, um colégio bem melhor, você vai acabar a 3ª série, agora o ensino médio. Então você tem uma realidade totalmente diferente do seu pai. Deixa eu te dar um conselho. Vamos, quando a gente for fazer o vestibular, vamos fazer administração. Naquela época, a gente lendo, eu via que muitos dos negócios que passavam para a 2ª geração fechavam ali no 1º ano. Né? Eu não vou dizer aqui porcentagem, porque eu não me lembro mais, mas significa dizer que, por exemplo, o pai dele ia passar o açougue para ele e a probabilidade de quebrar ali em pouco tempo seria grande, porque ele não tinha todo aquele tato ali, né? Toda aquela expertise. Mas quando você estuda baseado e convergindo para aquilo, pode ser que pode ser que o negócio, além de não fechar, você ainda melhore. E quem sabe abra outras filiais.
né? Então, assim, a gente deu essa orientação, ele fez realmente a administração, né? E depois até vi que ele abriu um barzinho, outros negócios lá. Um menino com expertise também muito parecido com a do pai, mas eu tenho certeza que ele bem orientado ali, com um curso que ajudasse, diminuir a possibilidade de um negócio não dar certo pelo fato de ele não ter toda aquela experiência, passar por tudo que o pai passou. Então, daí a importância realmente de não ter só lazer, não ter só prazer, mas ter um momento realmente direcionado para aquilo, né? Que, como eu disse, a adolescência, muitas das vezes, 90% eles acham que é o momento, inclusive passar no vestibular. Ah, eu quero passar amanhã. Amanhã eu não aguento mais. Diferente do concurseiro. O concurseiro, ele sabe que daqui a 2 anos vai abrir um edital. E aí, depois desses 2 anos vai abrir edital, depois pode ser que depois de meses tenha a prova, e mesmo ele passando, ele ainda pode entrar depois de 2 anos e prorrogar por mais 2 anos. Mas ele já tem isso na cabeça. O aluno de vestibular, ele quer entrar amanhã. Por quê? Porque principalmente ele está na fase da adolescência, que é essa fase que a gente tem aquela ansiedade de querer tudo para ontem. Para ontem, verdade. Que papo agradabilíssimo com o Bruno Rocha, esse supervisor maravilhoso que há 25 anos está aí na luta da educação. Bruno, foi assim um prazer aqui do podcast, a sua presença. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu trouxe um poema de um poeta sertanejo, famoso aí no Instagram, chamado Rodrigo Hinojosa. Porque na educação, Bruno, às vezes a gente se vê no alto e no baixo, né? Altos e baixos. Uhum. E às vezes a gente sente ali aquela falta de motivação que a gente falou tanto no papo hoje, algum tipo de fraqueza, mas que na realidade a gente deve dar a volta por cima, a gente deve ir atrás. Isso vale não apenas, gente, para os profissionais da educação, mas sobretudo para o estudante. Sim. Que lá no início do ano, na primeira etapa, tirou nota baixa nas várias áreas do conhecimento, mas que no final do ano honrou o seu esforço sendo aprovado no vestibular, por exemplo. E eu trago aqui esse poema do Rodrigo Hinojosa que diz o seguinte: "Oh, meu Deus, hoje eu quase desistia. É que o enfado da luta às vezes cansa, e quem busca por algo e não descansa é sujeito a cair a qualquer dia. Mas depois de um café, com a mente fria, comparei o presente com o passado, e vendo tudo que eu tinha conquistado, eu fiquei com vergonha da fraqueza. Aí vim te dizer com sutileza: obrigado, meu Deus, muito obrigado." Forte. Forte, né? Poema forte e que resume tudo isso que a gente falou, né, Daniel? Exato. Porque não é o padrão também de o aluno ele ter uma vida estável financeiramente, emocionalmente. A gente vê muitos alunos que saem, inclusive, da extrema pobreza e, por conta do estudo, vencem na vida. Verdade. E esse é o aluno do poema. E existe aquele aluno que, infelizmente, né, por algum motivo, ele não teve a mesma força, né, para conseguir esse objetivo. Mas eu costumo dizer que eu não conheço outra forma de você obter um sucesso tão grande na vida como pela educação. Já fui impactado, nossas vidas já foram impactadas por diversos alunos, diversos jovens, né, que saíram, inclusive, de uma condição financeira não tão boa, principalmente pelas Olimpíadas, participaram de Olimpíadas, realizaram vestibulares, foram aprovados e hoje são grandes profissionais. Mas tenho certeza que os pais tiveram bastante dificuldade para criar, para educar e para chegar a esse resultado. Então, os pais estão de parabéns. Criar e educar filhos não é fácil. Não é fácil. Criar é totalmente diferente, inclusive, de educar. Mas a gente fica muito feliz, Dênio, quando nós reencontramos os nossos ex-alunos e eles estão bem. E eles estão em diversas profissões, né, e retornando para a sociedade aquilo que cada professor deu um pouquinho da sua contribuição, né, para a formação desses alunos. Dênio, eu queria te dar um presente aqui, inclusive baseado nessa nossa conversa. Eu acho até que deu muito certo.
né, que é um best-seller, que é a Atitude Mental Positiva. Né? Rapaz. E aqui fala um pouco do que a gente conversou. A gente precisa ter paz, a gente precisa ter inteligência, a gente precisa ser forte emocionalmente para nós conseguirmos dar continuidade à nossa vida. A nossa vida é uma continuidade, né? Todos os dias você acorda cedo, todos os dias você está ali religiosamente dentro de sala no seu horário. E para isso você tem que estar motivado. E nós falamos isso no início, né? A motivação, ela vem de nós, vem de dentro. Exato. Claro, o estímulo é a sua filha, a sua esposa, e que estímulo a gente tem. Mas a motivação vem da gente. E a gente vê muita gente hoje que infelizmente sofre com isso, com essa desmotivação. Então eu acho que é um livro que ele vem para trazer um pouquinho mais do que você já sabe, né, de tudo aí no seu descanso, na sua cabeceira, você lê um pouquinho. E para estar também prestando esse serviço tão interessante nesse podcast. Eu agradeço pelo convite. Né? Um convite aí nas férias, é um presente de férias, a gente está aqui conversando. É sempre bom, o papo sobre educação é um papo sempre muito bom, sempre muito honesto. E que você dê bastante continuidade a esse podcast, trazendo aí muita gente para falar sobre diversos assuntos e para colher bastante material, que eu tenho certeza que a função do professor é uma função eterna. Né? Então, daqui a 20, 30 anos, o seu aluno vai lhe rever e vai dizer: aquele professor foi por conta dele que eu sou quem eu sou hoje, né? Então, parabéns pelo podcast, maravilhoso. Obrigado, meu irmão, obrigado. É um presente que eu vou ler com certeza nesse restinho de férias. E, principalmente, obrigado pela sua presença e o banho de conhecimento que você nos deu hoje. Valeu. Estamos sempre à disposição. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até o próximo.